Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Olá, hoje estamos iniciando uma nova série de estudos bíblicos. Nós vamos falar sobre o Salmo 119. Mas calma, nós não vamos lê-lo no primeiro programa. Nós vamos precisar de muitos programas para isso. Mas por que o Salmo 119? Porque o Salmo 119 é uma verdadeira celebração da palavra de Deus. Como estamos aqui empenhados em falarmos do Evangelho, e o Evangelho é a teologia de toda a Bíblia, este salmo é uma verdadeira celebração da palavra de Deus, ou seja, a celebração do Evangelho revelado. A questão é que muita gente olha para o Salmo 19 e tem, às vezes, duas restrições. Quais são elas? O salmo fala muito da lei, ou das leis, e isso já passou. Nós estamos na era da graça, no Novo Testamento, aquele clichê, aquele velho clichê, e nós sabemos que isso não é verdade. Por quê? Primeiro ponto, a lei de Deus nunca passou, ela foi cumprida em Jesus, ela foi cabalmente, plenamente cumprida na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então o Salmo 119, que utiliza 10 termos correlatos em relação à lei, 10 termos hebraicos. Em outros programas eu vou falar exatamente sobre isso. Mas 10 termos que vão falar ou enaltecer ou celebrar a palavra de Deus. E lei aqui, ou leis aqui no Salmo 119, eles vão falar de comandos divinos para a vida. E outra grande barreira que algumas pessoas enxergam em fazer um estudo do Salmo 119, em relação ao Salmo 119, é o bloqueio do tamanho do Salmo, ou seja, o Salmo é imenso, é o maior Salmo da Bíblia. Então, ele tem 176 versículos, e cada um deles vai versar sobre a orientação de Deus para a vida. Portanto, é a palavra de Deus como prumo da vida humana. Então é muito desafiador. Eu já tive uma iniciativa uma vez com o Salmo 119, alguns anos atrás, mas nunca consegui cumprir isso daí cabalmente, porque não deu o tempo certo, uma série de intempéries aí impediram que isso fosse à frente. Mas eu vou retomar esse projeto, porque Deus me deu esse projeto de trabalhar com esse salmo, para expô-lo, para explaná-lo, para explicá-lo, em termos de palavra de Deus. Para isso eu trouxe aqui uns slides para a gente ir pontuando algumas coisas e para também facilitar a sua visualização, não ficar somente eu falando, fica só eu falando, é muito enfadonho, Então, vamos lá, um primeiro slide, que é o tema que nós vamos fazer, celebrando a palavra de Deus. O que significa isso? Celebrando a pessoa de Deus revelada em Cristo pela ação do Espírito. Isso é celebrar a palavra. Detalhe, não é celebrar a Bíblia, é celebrar a palavra. Eu tomo muito cuidado com as palavras, porque às vezes as pessoas entendem uma coisa meio tergiversa.
Celebrar a palavra é celebrar uma pessoa e uma obra, é celebrar aquilo que gera vida, e a palavra de Deus gera vida. A Bíblia é o registro histórico da palavra em linguagem humana. É preciso fazer essa distinção. Não existe bibliolatria, existe celebração da palavra. E a palavra de Deus é uma palavra que se encontra registrada na Bíblia. Mas se eu ler a Bíblia sem a revelação da palavra, que é a pessoa do próprio Deus, eu estou lendo apenas um livro. É preciso fazer essa distinção, é preciso pontuar essa verdade, porque tem gente que confunde, né? A palavra de Deus só se faz palavra de Deus mediante a revelação do Espírito de Deus. Eu posso ler a Bíblia 350 vezes, não crer na palavra. Eu posso ler a Bíblia 300 vezes, eu posso decorar milhares de versículos e não vivenciar a palavra de Deus. Isso tem que ficar muito claro nas nossas consciências. Então, portanto, a série vai se chamar Celebrando a Palavra de Deus, tendo como abordagem o Salmo 119. Gente, é grande o Salmo, mas a gente tem tempo, né? Se Jesus voltar antes, a série vai acabar. Mas aí a gente não vai precisar mais dessa série. Nós vamos ver a palavra pessoalmente de uma forma totalmente nova, né? Então, a questão aqui vamos lá, entrando em palavra de Deus, falando em palavra de Deus, e antes de entrar propriamente no Salmo 119, nós temos um próximo slide aí, que vai ser um preâmbulo para isso. Por que esse texto é importante dentro do contexto da abordagem do Salmo 119? Porque, volto a dizer, o Salmo 119 é um registro da palavra de Deus, obviamente. Em todos os seus versos ele vai conclamar a lei do Senhor, ou vai conclamar a orientação de Deus para a vida. Então, esse texto é muito importante, porque é um marco testemunhal, é um marco que Deus gravou na consciência, introjetou na consciência do seu povo, tá? O povo de Israel, os hebreus. E Deus, ao falar dessa maneira, lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, lá de Deuteronômio 30, essa porção que nós vamos abordar agora, ele colocou a sua palavra, ele ratificou a orientação de que a sua palavra é o prumo da vida do seu povo. Olha só o que esse texto diz. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Alguém pode interpretar mal isso aqui, mas eu vou explicar. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor. Prosseguindo. O seu Deus, o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É até aí, né? Pois é, Felipe, você pode voltar ali? Olha que interessante. Por que Deus está invocando os céus e a terra? Ele não está só invocando nesta linguagem a atmosfera, aquilo que é visível aos nossos olhos. Ele está invocando o universo, a criação, como testemunhas contra vocês. Então Deus é ruim. Deus está invocando o universo contra a gente? Não. Testemunha contra vocês. Contra o quê? Contra a desobediência da palavra de Deus, contra o desvio da palavra de Deus. Deus está revelando que o desvio da sua orientação para a vida
incorre em caos. Causa o caos na vida humana. Coloquei diante de vocês vida e a morte. E Deus colocou vida e morte, bênção e maldição e deixou o ser humano a esmo? Não. A orientação da palavra que sai da boca de Deus é: escolham a vida. O Deus que é pró-vida, a favor da vida, em favor da vida. Qual finalidade que Deus coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição e o universo como testemunha contrária a gente? Que Ele quer que a gente escolha a vida para que vocês e os seus filhos vivam. É que é interessante, já falamos isso num programa anterior, que a gente precisa aprender a ler a Bíblia contra nós mesmos. Muita gente acha que eu vou ler a Bíblia em meu favor. Nunca. Leia a Bíblia primeiramente contra você. Mas que heresia é essa? Não é heresia nenhuma. A palavra de Deus está dizendo isso. Contra vocês significa Deus já ensinou, Deus está propondo o ensinamento, Deus está dando a diretriz, a direção para a vida, e não é qualquer vida, é uma vida frutífera, uma vida feliz na presença dEle, e tudo que eu escolher contrário a isso vai pesar como testemunho contra mim. É essa a questão. Ler a Bíblia contra mim é dizer que tudo que está na orientação de Deus, se eu não quiser para mim, eu já estou decretando a minha morte, eu já estou decretando a minha própria maldição. Mas o que Deus quer, a vontade de Deus é: escolham a vida. Porque isso tem uma cara de evangelho, gente. Deus coloca primeiro o pecado para que haja salvação. A dinâmica de Deus é sempre essa: a morte para que haja ressurreição, a confissão para que haja o arrependimento. Essa é uma questão e um princípio redentor que está presente em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Esse espírito do evangelho revelado por Deus está ali presente. E olha a vontade divina: escolham a vida. Deus não quer coisas ruins, mas o afastamento dele produz morte e maldição. É só você ver o noticiário. Para que vocês e os seus filhos vivam. Lembra que Deus é um Deus de promessa, e promessa que é cumprida. Lembra que Deus tem uma promessa de redenção, e essa promessa ela é linear, ela não vai ser interrompida, exceto na consumação. Nós não podemos perder essa visão macroscópica da Bíblia, para que vocês e seus filhos, a sua geração e a subsequente. Mas termina aí o objetivo de Deus em respeitar a sua palavra? Não. Em acolher a sua palavra? Não. Olha só a consequência. Essa para mim é uma consequência maravilhosa. Para que vocês amem o Senhor. Para que nós tenhamos um relacionamento de amor, absorvidos pelo amor deste Senhor, que é o Redentor. Deus é amor ou não? Deuteronômio 30, Deus é amor, então nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Olha a sequência do versículo, né? Senhor, o seu Deus, tem uma outra coisa aqui também. Senhor, o seu Criador, o seu Redentor e aquele que te criou, né? Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Preste bem atenção. Ouçam e se apeguem. São duas ações. Ouvir é permitir que Deus se revele, se auto-revele ao seu povo. Você quer ouvir a Deus? Ele vai se revelar a você. Mas só se você quiser ouvi-lo. Não escutar uma vezinha aqui, sai, entra aqui, sai por ali. Não. Ouvir. Ouçam no sentido bíblico, aqui aplicado a esse texto, é no sentido de ansiar
pela revelação de Deus. Eu quero que Deus se revele a mim. Eu quero que Deus fale comigo. Ouçam a sua voz. E essa é uma orientação divina. Isso vai estar presente em todo o Salmo 119. É que, na verdade, Deuteronômio é um texto que fica lá no Pentateuco, lá no início da Bíblia, dos 5 primeiros livros, é o 5º livro da Bíblia, é o livro que Jesus mais utilizou no seu ministério, mais citou no seu ministério, e é o livro conhecido como o livro da palavra. É a teologia da palavra, é a teologia deuteronômica, é a teologia da palavra. E o Salmo 119 é o Salmo da palavra. Então, Deus inspirou um tratado teológico sobre a sua palavra, em Deuteronômio, que é um preâmbulo, uma preparação para aquilo que foi inspirado no Salmo 119. É simples. Ouçam a sua voz, recebam a sua revelação e se apeguem firmemente a Ele. Eu não posso me relacionar com Deus, me apegar a Ele, ter um relacionamento de aceitação nele, em relação a Ele, se eu não ouvir a sua voz. A sua voz é aquilo que sai da sua boca, é a orientação para a vida. A gente sempre vai bater nisso, pois o Senhor é a sua vida. Ou seja, de modo que o próprio Senhor, a vida do Senhor, a obra do Senhor é que dá sentido às nossas vidas. Esse é o ponto aqui. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Isso posto, nós temos aqui uma base, um fundamento, uma coisa firme teologicamente, baseado na palavra de Deus, naquilo que sai da boca de Deus, para poder tratar com o que vem pela frente, né? Que é a abordagem teológica do Salmo 119. Tá? É como se nós estivéssemos introduzindo a base teológica de toda a profecia e de todo escrito de sabedoria e poesia. E nisso está incluído os salmos, o poema de Salmo 119. É isso. Vamos em frente, Felipe. Vamos lá. Eu gosto muito dessa palavra do rabino Alfred Kollett, que ele diz uma coisa muito interessante. Seu trabalho sobre a essência da lei do Sinai diz: a lei é algo que tornou uma nação idólatra num povo amante de Deus. Essa é a intenção divina, né? A lei é a vontade expressa de Deus para a vida daqueles que querem agradá-lo. Olha que interessante isso, né? Essa síntese. A lei, a citação é do rabino Alfred Kollett, comentando sobre a lei do Sinai. A lei é algo que tornou uma nação idólatra, que é um povo saído do Egito, recém-tirado da idolatria. Mas a lei seria um elemento regulador de Deus, um parâmetro de Deus para extrair dentro do processo revelatório toda a idolatria desse povo que já saiu do Egito idólatra, libertos por Deus, acometidos pelo milagre libertador de Deus, porém ainda com uma consciência idólatra, ainda com um senso comum idólatra do Egito, e transforma. A lei é o parâmetro que vai transformar o povo idólatra num povo que ama a Deus. Então a lei é um instrumento de revelação divina para apontar tudo aquilo que Ele quer para nós, mas que nós, como povo dele, não podemos cumprir por nós mesmos, mas sim em obediência à sua palavra, em obediência à sua vontade. A lei é a vontade expressa de Deus para a vida daqueles que querem agradá-lo. Quer agradar a Deus? Ouça a Deus. Quer agradar a Deus? Ouça o que Deus tem para te ensinar. Quer agradar a Deus? Receba a palavra de Deus como orientação para a sua vida. Receba a palavra como aquilo que sai da boca de Deus e que orienta, não só orienta a vida, mas gera a vida em cada um de nós. Então nós precisamos ter um olhar
mais profundo em relação à lei de Deus. Ok? Vamos em frente. Há alguns fatores que devem ser observados na abordagem da lei de Deus no Antigo Testamento. Um deles é o fato de que, num conceito teológico mais amplo, a lei não é somente mais um elemento presente na revelação divina. A lei é mais do que isso. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada do que seja a lei de Deus. Vamos prestar atenção numa coisa. Há uma distinção, logo vamos ver no próximo slide, que há uma distinção entre lei de Deus, ok? A lei de Deus e as leis de Deus. Lei de Deus é algo permanente, cumprido em Jesus Cristo. Quando você está em Cristo, você é cumpridor ou cumpridora da lei de Deus em Cristo, porque a única pessoa que cumpriu a lei de Deus chama-se Jesus Cristo. Moisés não cumpriu, ninguém cumpriu. Paulo não cumpriu, ninguém cumpriu, mas todo mundo que cumpriu, cumpriu em Cristo, porque Cristo é o fim da lei, Cristo é o cumpridor da lei, Cristo é a plenitude da revelação da lei. Então, não é somente um elemento na revelação, ok? Então, a lei tem traços mais profundos do que um mero momento do Sinai. O Sinai foi uma pontuação de aspectos da lei. Vamos lá, mais para frente. A lei é uma expressão revelada do caráter divino, que deve fundamentar o viver humano. Então, no Salmo 119, são usadas 10 expressões hebraicas para significar a lei do Senhor, sempre apontando para a palavra de Deus, está destacado ali, em amarelinho. Palavra, a lei aponta para a palavra. E quando se fala da lei, se usam 10 expressões dentro do campo semântico do Salmo 119, que vão convergir numa só realidade, a palavra de Deus. Ensinamentos, estatutos, todas as palavras com as suas distinções próprias, elas são um composto, um combo, que vão convergir numa só coisa. É a palavra de Deus, palavra que sai da boca de Deus, que expressa o seu caráter e tem plena orientação para fundamentar todo o viver humano. Você pode ver que no Salmo 119, cada verso vai falar algo prático da vida, algo vivencial, algo de concreto. Não tem nada de abstrato na escritura inteira, eu já disse isso várias vezes. Se você está procurando ler a Bíblia para achar teoria, vai ler outro livro, vai ler livro de teoria, porque Bíblia não é livro de teoria, Bíblia é o registro de uma prática, Bíblia é o registro de uma revelação histórica, e isso só conversa comigo a partir do momento que eu quero ouvir Deus se auto-revelando a mim. Começa assim. Tem gente que quer ler a Bíblia para ver se entende Deus, não vai entender nunca, com esse espírito nunca. Mas tem gente que vai ler a Escritura e vai dizer: Deus, então fala comigo. Se isso é verdade, eu quero essa verdade. Eu preciso dessa verdade. Eu quero te ouvir. Fala comigo para eu te ouvir. Entende? Aí sim a palavra, ela se torna revelada. Ela se auto-revela. E aí a lei, ela só vai estampar o caráter divino. E aí eu vou olhar para a lei com um olhar cristológico ou cristocêntrico. Ele é o cumprimento da lei. Eu estou nele, então eu sou um cumpridor da lei, uma cumpridora da lei. É isso que nós temos que entender, mas isso é um entendimento revelatório. Isso é algo que só o Espírito pode gerar em nós, em nossas consciências. Vamos em frente, Felipe. No Antigo Testamento há uma diferença, aí que está, entre as leis e a lei. Lei maiúscula, leis minúsculas. Lógico. As leis eram orientações divinas nas esferas moral, cerimonial e civil. Ok, tranquilo. As leis morais
né, as leis de natureza moral, elas apontavam para o amor a Deus sobre todas as coisas. Por isso tem essa característica, a lei moral, ou as leis morais, melhor dizendo. Falavam da moral de Deus, em contraste com a imoralidade humana. Lembra daquele negócio de ler a Bíblia contra nós mesmos? Não no sentido de aniquilar o nosso ser, mas no sentido de contrastar com a nossa moral. É isso que as pessoas precisam entender. Ler a Bíblia contra mim mesmo, aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 30, chama os céus e terra, invoca os céus e terra como testemunha contra vocês, significa dizer, Deus tem a testemunha da criação dizendo que Ele quer se revelar. E a moral dele é o que importa, e não a nossa. E essas são as leis morais, caracterizadas pelas leis morais. Então, as leis morais não é para pegar alguém no descumprimento imoral de uma lei de Deus e dizer, olha, você está descumprindo isso aqui, você é um imoral. Não, não, não. Quem tem que mostrar para a gente o quanto a gente é imoral é o Deus da moral. É o Deus que tem moral para isso. E por isso essas leis morais apontam para o amor a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer, a minha moral não serve, eu quero a moral de Deus. A minha moral é uma coisa moralizante humana. É uma moralização humana, uma moralidade humana. Isso não serve para nada, a não ser para ser um bom cidadão, ponto final e para por aí. Nós estamos falando da moral divina. As leis morais apontam para um caráter, para um amor a Deus sobre todas as coisas. Isso significa depender da nossa relação com Deus para todas as coisas. A minha moral, ela só tem fundamento na moral de Deus. E as leis morais apontavam para isso. E qual que é a questão aí, a grande tensão? É que uma vez descumprida uma mera lei moral dessas aí, eu estava descumprindo todas as outras. Sabe o que isso mostra? O grande ensinamento teológico das leis morais é que eu só posso depender do amor de Deus para cumprir as leis morais através de Deus, não através de mim mesmo. E as leis cerimoniais, essas ensinavam sobre um sistema sacrificial que apontava para o sacrifício messiânico, ou seja, o culto válido para Deus, a adoração a Deus. A lei cerimonial era uma limpeza ética, era uma condução ética, era um ensinamento, né, cerimonial que apontava para algo. O cerimonial em si não tinha poder algum, mas o significado dele é apontar para algo que Deus vai aceitar. Todo o sistema sacrificial dos hebreus, né, de Israel, apontava para um só sacrifício, uma só cerimônia. Qual é a cerimônia? A cerimônia do cordeiro, a cerimônia da imolação do cordeiro na cruz. Então, essas leis cerimoniais eram leis sacrificiais, um sistema sacrificial, principalmente ali desenvolvidas em Levítico, que vão apontar para toda a santidade do cordeiro, para o sacrifício do cordeiro, para todo o sacerdócio do cordeiro, a santificação do cordeiro. Vai apontar exatamente para o sacrifício messiânico do cordeiro. Então, as leis cerimoniais eram medidas pedagógicas divinas para apontar para algo. Era uma ludicidade divina. O Senhor sempre foi muito lúdico com Israel. É como se Deus dissesse assim para o povo de Israel: deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Essas leis aqui, ó. Essa lei moral, tá vendo? Essa lei cerimonial, que é muito lúdica, é algo que era visto, né? Os sacrifícios cruentos, não cruentos, os holocaustos, ou o holocausto, né? Uma vez por ano. Então, tudo isso tinha um valor, né, messiânico, apontava para uma só realidade. Você está entendendo? Então, nós estamos falando de leis. Todas as leis em conjunto vão apontar para o espírito da lei no singular. É essa distinção que precisa ser feita. E o próximo slide, Felipe. As leis civis, elas orientavam ao povo de Deus sobre como representá-lo diante das outras nações.
Sabe o que é isso? É aquilo que os profetas chamavam de justiça social, a partir de Deus, não a partir de qualquer sociedade, ou mesmo da sociedade israelense. Nunca. Da sociedade israelita, melhor dizendo. Não. Porque as leis civis eram leis orientadoras de como testemunhar uma sociedade que andaria sob a justiça divina, regulada pelas leis divinas. Aí é que está, que muita gente faz confusão. Israel, ele precisava ser muito lúdico, muito representativo, uma nação muito testemunhal de Deus. Não era uma nação que era para enveredar para o ritualismo. Aquelas leis eram para educar, era uma pedagogia redentiva, eram para mostrar, sinalizar só uma pessoa, só uma obra, que era o Cordeiro. Todas as leis têm características messiânicas. Tem uma teologia messiânica por trás da lei e das leis. As leis eram comportamentos ensinados por Deus, mas não para as pessoas ficarem olhando para aqueles comportamentos ritualisticamente. Eram para cumprir aquelas ordenanças, para representá-lo diante das outras nações. Então o foco não estava nem na nação de Israel, estava no Deus a quem essa nação representava, diante de todas as outras nações. Olha como é justo isso aqui, eles não sacrificam crianças. Olha aqui a lei do casamento deles, olha como que era roupar, olha como que era a criação dos filhos. Era um parâmetro de Deus revelado a esse povo para ser exposto, testemunhado perante todas as outras nações. Para que as nações, através dessas leis civis, falam: nós não podemos matar o nosso filho em sacrifício a algum Deus. Nós não podemos cometer determinadas coisas que vão causar um caos social. Por isso as leis civis foram promulgadas. Então, mas a confiança era no Deus que as promulgou, no Espírito que essa lei conduziria para alguma coisa, e não simplesmente no mero argumento ritualístico. Cumprimos isso aqui, estamos quites com Deus. Nunca as leis foram dadas com essa pecha, com esse objetivo. Jamais. A lei, agora volto à lei no sentido majoritário, no sentido macrocósmico aqui da coisa. A lei no singular do Antigo Testamento incorpora as leis, todas as leis, né? Mas a lei do Antigo Testamento significa a palavra de Deus, não esqueça isso. Lei igual palavra, palavra igual revelação, revelação igual orientação para a vida. Orientação para a vida significa cair no agrado de Deus. Por quê? Porque se depende de Deus. Ponto. Essa é a tese aqui da lei. A essência da lei é a vivência na dependência de Deus. É o que está dito aí, destacado. A essência da lei, então, é cumpri-la toda? Não. É a vivência na dependência. O que significa isso? Eu descumpri uma lei, seja civil, seja cerimonial, seja sacrificial, cerimonial, seja ela de qualquer natureza das que a gente já falou, eu peço a Deus o perdão. Eu entro em arrependimento, dizendo: Deus, eu dependo de você, eu dependo do Senhor. Era isso que Deus queria de todo israelita, porque cumprir por cumprir, ninguém iria cumprir, não tem lógica, não há uma lógica teológica nisso, não há um sentido teológico em Deus ter dado uma lei que não podia ser cumprida pela pessoa que recebeu-a. Seria totalmente incongruente da parte de Deus. Não, a lei apontava para algo. Mas o que está por trás do espírito da lei é a palavra que revelou a lei, que é o próprio Deus. Então a essência da lei, eu preciso que você entenda bem isso. A essência da lei é viver na dependência de Deus, do Deus que a promulgou, do Deus que a orientou. Ok? Não posso
falhei nisso aqui, culpado sou eu, Deus me justifica pela sua palavra. Vamos em frente. Está vendo como isso nos dá uma conotação diferente da lei? A palavra Torá, né, de modo geral, é traduzida assim, lei, tem o sentido de apontar, disparar e acertar. Olha que interessante. Claro que o hebraico é um idioma muito próprio, muito específico, muito rico, do ponto de vista semântico, né? Ele é um idioma muito de concretude. Ele não tem muito aquela coisa filosófica. O hebraico é um idioma absolutamente ilustrativo, lúdico, quase que dá para você apalpar aquilo que se está dizendo, tá? É como se Deus estivesse desenhando, é uma revelação, mas é algo que Deus está mostrando através de uma exemplificação, tá? A lei, ela aponta, dispara numa determinada direção, aponta para Deus, dispara em direção a Deus, acerta o alvo pretendido por Deus. No sentido semântico, no sentido, né, traditivo da palavra Torá, tem essa conotação aí, aponta, dispara em direção a, acerta, não é errar o alvo, porque uma das traduções da palavra pecado é errar o alvo, a lei é o contrário, é acertar o alvo. O alvo é a vontade de Deus, a proposta da redenção divina. A lei é a orientação, a diretriz, a instrução e a norma divina para a vida humana. Ou seja, é algo disparado na direção de Deus. Aponta para Deus, dispara o dardo na direção do alvo, que é o próprio Deus, e acerta o alvo. Deus é esse aqui, o caráter é esse aqui. A gente não pode, mas crendo na palavra dele, a gente já é justificado. Não pela lei, nunca pela lei, mas por crer na palavra de quem a promulgou, de quem a revelou. Muda ou não muda a conotação de encarar a lei de Deus? Muda completamente. Muda completamente. Vamos em frente aí, Felipe. Não tem muitos slides agora, não sei. Nós já estamos terminando essa exposição primeira aqui. O Salmo 119 é a palavra de Deus vista na vida humana. Por que é vista? Porque é algo concreto, tem concretude. Não existe palavra de Deus que seja teórica. Toda palavra de Deus tem uma forma, tem uma visualização, tem uma expressão visível. É algo que pode ser apalpado. Não tem nada mais concreto no universo do que a palavra de Deus. Não tem nada ideologizado, não tem nada de teorizado na palavra de Deus. Especialista em ideologizar as coisas, de idealizar, de teorizar as coisas, somos nós, seres humanos. Deus não tem isso daí. Então o Salmo 119 é uma enorme expressão, uma vasta expressão teológica da palavra de Deus vista na vida humana, né, revelada em exemplos claros e concretos da vida humana. Você vai ver que em cada verso tem uma situação específica, vivencial. Então, a palavra de Deus vista na vida humana. Na lei divina não há dicotomia, não há, né, essa cisão entre a teoria e a prática, já dissemos isso. A lei moral de Deus é a verdadeira causa de toda a boa conduta humana. Ou seja, tem muita gente que, ao fazer algo que está em convergência com a vontade de Deus, fazer algo que para Deus é moral, para Deus é válido, está, na verdade, andando na direção convergente da lei moral de Deus. Né? Boa conduta aqui, eu não estou falando de condutas mascaradas, eu estou te falando de uma conduta boa. O que é conduta, boa conduta humana? Salvar uma vida é uma boa conduta humana. Ajudar alguém é uma boa conduta humana.
E quando alguém salva alguém, está cumprindo uma lei moral de Deus. Está cumprindo aquilo que Deus pretende para a vida humana. Lei moral é ver a moralidade divina presente na conduta humana. E a boa conduta humana para Deus é uma conduta desinteressada. É uma conduta que não tem barganha. Vou fazer uma coisa boa para Deus me ver fazendo coisa boa. Não, vou fazer algo de bom, porque a movência divina me tocou para isso. Isso é lei moral de Deus. Para você entender melhor isso daí, você teria que ler Romanos capítulo 1. Principalmente, se não me falha a memória, dos versos 18 em diante, você vai perceber isso daí. Nós estamos falando da lei moral de Deus. Isso já é revelado na consciência humana. Deus nunca deixou de revelar ao ser humano a sua lei moral. Sabe o que é lei moral? O que é certo, o que é errado. Matar é errado, assassinar é errado, roubar é errado, mentir é errado. Tudo que é errado é errado. A boa conduta é querer vivenciar a vida de Deus na vida humana, a vontade de Deus na vida humana. É fazer o que é certo perante Deus, sem buscar pontos com Deus. Não é uma pontuação, é uma expressão. Grave isso. Vamos em frente. Eu vou terminar essa exposição breve aqui, dizendo o seguinte: só a revelação da palavra de Deus pode gerar a vida divina na vida humana. Não existe a possibilidade de vivermos humanamente de maneira plena ou satisfatória se não for a geração da vida divina em nós. Vida divina em nós é aquilo que sai da boca de Deus, é a expressão visível daquilo que Deus revela para a vida humana. Revelar é descortinar. Palavra é o que Deus diz, portanto gera vida. É esse o sentido. É a vida divina dando sentido à vida humana. É a vida humana fundamentada naquilo que Deus diz, não naquilo que a gente pensa, ou que a gente diz, ou que os outros dizem e pensam. Às vezes o nosso espelho é o nosso pior inimigo. Olhamos para nós mesmos e dizemos assim: puxa, mas será que eu estou bem na foto? Quem tem que estar bem na foto é Deus. Quem tem que aparecer é Deus. Não somos nós. Nós não somos protagonistas na redenção, no projeto de salvação, projeto de redenção divina. Nenhum de nós, seres humanos, é protagonista de nada. Somos apenas embaixadores. Somos apenas referências daquele que é o verdadeiro Deus, daquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, como disse Jesus. Então é isso que eu queria expor para vocês nesse primeiro momento, dizendo que a lei não é qualquer coisa não. E as leis apontam para a lei. Só que a lei, ela vai mostrar um caráter. A lei só pode ser cumprida naquele que é o Cordeiro, que é aquele que foi imolado antes da fundação do mundo, muito antes do Sinai. Esse é o padrão de excelência da lei de Deus, como revelação expressa da sua vontade e do seu caráter. Que nós possamos nos ver no próximo programa, na próxima transmissão, e que esse Deus, que nos ama tanto, continue sendo presente na sua vida, na sua família e no seu ministério, em todos os seus afazeres, em Cristo Jesus. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor.
Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.